Olá, amigos do grupo Reflexões por um Dia Feliz, a turma lá do YouTube, canal Wanda Barros, iniciando mais uma vez a nossa leitura, a pesquisa do livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. Dessa vez nós vamos conversar sobre o capítulo 29, item Fala com Bom Humor. Vamos ver o que o nosso querido João Nunes Maia tem a nos orientar nessa conversa de hoje, né? E ele começa assim: a palavra é uma das mais relevantes conquistas do homem. Quem aprendeu a ciência de falar bem vive semeando sementes de luz nos corações que estacionam nas trevas. O poder da palavra é ilimitado. Alcança qualidades inumeráveis, curando enfermos, levantando caídos, enxugando lágrimas, consolando tristes e alegrando criaturas. Então, a gente já observa aqui no primeiro parágrafo o poder da palavra. Mas a gente precisa lembrar, que nós vamos ver ao longo dessa leitura, que depende muito de qual o sentido que essa palavra sai da nossa boca. Ela pode fazer todos esses milagres, né? De curar enfermos, de enxugar lágrimas, de consolar os tristes, de alegrar as criaturas, desde que seja palavra com amor, palavra de bem, palavra de acordo com as orientações do Cristo, né? As orientações da nossa doutrina, que é consoladora, né? Às vezes uma palavra a gente destrói uma pessoa. Às vezes uma palavra a gente consegue levantar essa pessoa até de cometer um suicídio. Vamos dar continuidade para a gente ter noção do poder da palavra. A palavra bem-humorada, nascida do reino de Jesus, é um sol que ilumina todos os caminhos humanos. Antes das tuas conversações, lembra-te do bom humor e deixa que o teu verbo desentulhe as mentes de quem te ouve, do lixo da tristeza e do magnetismo inferior, oriundo de tantas outras invigilâncias, que a vida correrá livre em todo o teu ser, na mais perfeita harmonia, como se fora a presença de Deus na tua própria presença. A língua que obedece à mente educada nos princípios evangélicos é como um bisturi divino, a operar todas as inconveniências morais da alma, aprumando as ideias para as ideias de Jesus e aperfeiçoando o coração ao mesmo ritmo das qualidades do Mestre. Então, a gente continua observando aqui que João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin, nos fala da nossa linguagem, da maneira como nós nos colocamos diante de certas situações, né? De como nós podemos ajudar ou destruir um irmão, somente com uma palavra. Essa palavra, ela precisa ser saída do coração, ela precisa ser colocada com amor, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, que essa é uma das grandes missões que nós temos, é uma das maiores caridades que nós fazemos, é cuidar dos nossos irmãos. Olhar os nossos irmãos com um olhar de amor, com um olhar de irmão, que afinal de contas nós somos irmãos de verdade, né? Não é irmão consanguíneo, mas sim irmãos espirituais, filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus. Então, no momento em que nós começarmos a olhar as pessoas que nos cercam, que passam pela nossa vida, com um olhar de amor, com um olhar de carinho, de compaixão, a gente consegue ajudar mais, inclusive a nós mesmos. Porque às vezes, quando nós colocamos palavras que ferem, nós temos retorno, né? Porque se eu trato mal alguém, esse alguém não vai me tratar bem. No mínimo, ele me dá as costas e vai embora. E eu perco a oportunidade de receber um obrigado, Deus te abençoe. Não é verdade? Continuando.
Exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. Quem é que gosta de pessoas mal-humoradas? Ninguém, né? A gente se afasta, na verdade, né? Já não, aquela pessoa está ali, aquela pessoa só vive falando de coisa ruim, está sempre mal-humorado, respondendo mal. Deixa eu dobrar a esquina aqui para não encontrar com ele. É assim que a gente faz. Enquanto nós temos alegria no nosso coração, que a gente sorri às vezes somente com o olhar, as pessoas têm prazer de estar conosco. Ah, eu gosto de conversar com fulano, porque fulano é tão alegre, é tão para cima, tem um astral tão bom que às vezes eu chego lá com o astral lá embaixo e ela consegue com uma brincadeira, uma gargalhada, uma alegria que ela me recebe, ela me abraça, né? Eu já saio de lá melhor. Então, vamos tentar. Eu sei que é difícil, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, e as vicissitudes estão à nossa porta a cada momento, é desafio, nós somos desafiados 24 horas, né? Mas a gente precisa lembrar de vigiar essas festas que a gente deixa para que a gente não seja induzido a tratar as pessoas más, a passar para as pessoas as nossas falhas, as nossas angústias, as nossas decepções. A gente sai atropelando todo mundo. Eu não estou bem, eu vou passar e partindo para cima de todo mundo. A gente pensa assim ainda. Mas o Cristo nos orienta que nós chegamos a um momento que não temos mais tempo de vivenciar essa situação. Nós precisamos parar, respirar, contar até 10, lembrar daquela orientação do Chico Xavier, encher a boca com água e contar até 10, para que a gente não saia atropelando. Às vezes a pessoa está com tanto problema e a gente ainda chega. Bom dia, que bom dia para ti. Para mim ainda nem começou o dia, já está ruim. A gente costuma fazer isso, né? Então vamos parar com isso, porque nós não temos mais tempo de estar atropelando a nossa caminhada. A gente precisa crescer, porque o tempo urge e o momento é agora. Está cheio de irmãozinho nosso querendo vir para cá, aproveitar esse momento único que é o momento da transição de prova e expiação para o mundo regenerado. Então vamos ficar atentos. Continuando. O homem alegre no bem vale muito mais do que uma multidão desgostosa e aborrecida. Ao assentar-se a uma mesa para alimentar-se, não deves esquecer a alegria que nasce e cresce em assuntos elevados. Ela purifica o ambiente e harmoniza o corpo, predispondo todo o organismo para uma perfeita assimilação dos alimentos, permitindo que ele carregue um energismo divino na sua estrutura, capaz de restaurar todo o psiquismo, dependendo da disposição de quem se alimenta. A gente vai para a mesa fazer uma refeição, né? Agradecer a Deus por ter aquela refeição, porque milhares não têm. Ao invés da gente chegar na mesa e sentar com alegria, fazer às vezes até uma oração, agradecer a Deus por aquele alimento, por estarmos reunidos com um, duas, três, uma família gigante, eu sou uma pessoa da família, é uma dádiva de Deus. Então a gente precisa aproveitar esse momento, né, da refeição e fazer com alegria e agradecer aquela refeição. Com certeza, nosso organismo, como fala aqui o João Nunes Maia, ele absorve melhor os nutrientes. Quando a gente vai almoçar zangado, reclamando, achando a comida ruim, a comida não presta, a comida está pouca, porque isso, porque aquilo, a gente sai da mesa já sentindo o estômago ruim. Porque a gente, ao invés de ter engolido o alimento limpo e saudável, a gente leva junto um monte de energia negativa. E aí o perispírito não aguenta o embalo e joga para a matéria. Te vira. Vai aí. Assim, continuando. Lembra-te disso na hora de comer. Tua refeição poderá ser o teu próprio remédio ou preventivo para todos os males. No futuro, as boticas de medicamentos irão desaparecer, assim como os laboratórios estruturados na ganância que colocam sempre à frente os próprios interesses em detrimento da saúde coletiva.
a predominância será para o laboratório da natureza. Gente, esse livro ele foi psicografado em 1986 e parece que foi psicografado ontem, né? Nós já estamos vendo essa situação das pessoas se voltarem para tratar com a medicação natural. Eu conheço muita gente que já não toma medicamento de farmácia, prefere as medicações vindo da natureza, que era o que acontecia lá nos anos 40, 50. Eu ainda vivenciei isso. Muitos problemas de saúde que eu tive na infância, a minha avó cuidava com medicação natural. Dentre elas, a gripe. Ela nos dava um tipo de chá de cebola para nós colocarmos a secreção para fora. Resultado disso, eu não me lembro quando eu gripei. Eu tenho certeza absoluta que foi consequência lá do meu tratamento na infância, que minha avó me tratava com remédio do mato. Ela não tinha condição e naquela época não existia tanta medicação como hoje em cada esquina tem uma farmácia que te vende de 10 vezes sem juro, né? Aí todo mundo corre para a farmácia. Então, nós vamos voltar para os anos 40, 50, 60, que nós éramos tratados com medicação natural. Já está acontecendo isso. Já está acontecendo. Continuando. O corpo não foi feito para adoecer, sendo divino, ideado pelas mãos de Deus. Os hospitais poderão ficar com suas portas abertas, mas como escolas, ensinando a medicina preventiva, partindo das mais simples asepsia até chegar às mãos sábias da natureza. No mundo atual, quanto mais se formam economistas, quanto mais a ciência de ganhar e ajuntar floresce, mais existe miséria, fome e peste, sem que a própria justiça possa dar jeito. Os homens de comando dos países não confiam uns nos outros, e tudo o que ganham gastam em guerras fratricidas e em armas assassinas. Nós estamos falando de quando? Agora, está acontecendo agora. Qual dos nossos governantes confia um no outro? Nenhum. E como é que está o nosso mundo hoje? Guerra para todo lado, pipocando guerra financeira, guerra de poder, guerra de querer tomar ilhas, de querer tomar petróleo, de querer matar, de exterminar um tipo de ser humano. Não é assim que nós estamos vivenciando? Esse livro é de 1986 e ele está nos falando do agora. Os exércitos da terra consomem toda a economia das nações, sem nenhum objetivo de grandeza para as pátrias e para a evolução de seus filhos. Falta o essencial no coração desses homens, é aquela palavrinha, aquele sentimento de 4 letras, o amor, que está escasso, que está faltando no nosso dia a dia. Eu tenho amor próprio, eu tenho amor por mim, eu tenho amor pela minha família, eu tenho amor pelos meus amigos selecionados a dedo, eu tenho amor pelas pessoas que estão aqui próximo de mim, que pode me socorrer, que pode me fazer uma permuta comigo. Mas o amor pela humanidade, eu vou perder tempo com isso? Ainda pensamos assim, cada um por si, Deus por todos, é assim que a gente pensa. Ainda, né? Eu costumo usar essa expressão ainda, porque vai chegar um momento que nada disso mais vai acontecer. Onde existe o amor, as armas se transformam em arados, em outros aparelhos e ferramentas de vida, e não de morte. Vamos todos nós falar com bom humor, para que possamos ajudar nessa transformação, que o próprio progresso nos profetiza para breve futuro. Bastam as nações aceitarem os 2 mandamentos onde Jesus sintetizou todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu bato nessa tecla. Quando nós olharmos o próximo como a nós mesmos,
quando nós fizermos ao próximo o que nós queremos que seja feito conosco, quando nós estiparmos da nossa vida o sentimento egoísmo, prepotência, orgulho, sensação de que eu sou melhor do que o outro, quando nós conseguirmos destruir esses sentimentos, eu não tenho nenhuma dúvida que o mundo será bem mais leve, que a nossa caminhada vai ser bem mais leve. Eu sei que não é numa encarnação, em duas, em três, que a gente consegue fazer isso, mas não custa nada nós trabalharmos esses sentimentos, destruir esses sentimentos de dentro de nós, destruir esse sentimento do nosso caminho, destruir esse sentimento da face da terra. Não é verdade? Então, é assim que nós encerramos mais uma leitura de hoje, né? Falar com bom humor, principalmente quando nós estivermos conversando com alguém que nós não sabemos nem o que ele está passando, né? Às vezes a gente chega para conversar, a gente só faz piorar a situação do pobre coitado. Ele já está numa situação complicadíssima e a gente já chega da toca-fogo, né? Às vezes a gente salva alguém com um bom dia e às vezes a gente destrói alguém com um bom dia, dependendo do sentimento que a gente coloca nessa fala. Essa leitura ela deixou muito claro isso para a gente. O sentimento que sai no tom da nossa voz, na maneira como a gente se expressa, do jeito que a gente chega ao nosso irmão, ele vai para o bem ou vai para o mal. Então pensemos nisso. Coloquemos esse pensamento, essa vigilância no nosso dia a dia. E façamos aquela velha pergunta: Jesus é meu amigo? Eu sou amigo de Jesus? Vamos fazer essa pergunta. Vamos conversar com o nosso travesseiro e ver o que está faltando para a gente ser amigo de Jesus. Porque ele é nosso amigo, não tenho nem dúvida disso. Mas a gente precisa saber se nós somos amigos dele. Tá bom? Então, assim a gente encerra a nossa leitura de hoje, agradecendo a companhia de todos, a paciência, pedindo que não deixe de dar o like, né, fazer comentário, dar sugestões, se inscrever no canal, para que a gente possa crescer, se agigantar e ter a possibilidade e a oportunidade de divulgar essa doutrina consoladora que é o Espiritismo. Fiquem todos com Deus e que Maria cubra todos com seu manto sagrado. Até a próxima.